Vamos lá, vamos aguardar o pessoal chegar. Já coloquei meus coraçõezinhos. Aguardar o Renatinho entrar também. Queria chamar algumas pessoas, mas eu fico até com receio de mexer aqui e acabar caindo. Vou deixar assim. Gente, hoje a gente vai falar de uma carta bem bacana. A gente sorteou a semana passada e caiu exatamente a carta do cão, tá? Tem alguns baralhos que vêm com a carta do gato também. Deixa eu até dar uma olhada se esse baralho aqui tem também. Porque é interessante, porque algumas pessoas hoje simbolizam nessa carta 18, tanto a carta do cão quanto a carta do gato. Esse aqui não tem. Deixa eu dar uma olhada em outro aqui. Eu acho que esse aqui tem. Deixa eu ver esse daqui enquanto o Renatinho tá entrando. Esse aqui tem o cão. Aqui, achei, gente. Olha, alguém já colocou alguma coisa aí. Olha, esse daqui tem os dois, o cão e o gato. Então, quando a gente falar sobre o gato também, eu olho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha o que estão escrevendo aqui. Ué, Renato, eu já te aceitei. Não entendi por que você ainda não entrou. Ó, agora eu tô convidando, vamos ver se funciona assim. Às vezes é conexão. Não quer tentar sair e entrar de novo, Renatinho? Queria achar minhas florzinhas. Nossa, que coisa horrível. Vou deixar nos meus coraçõezinhos mesmo. Ah, agora eu acho que entrou. Hoje tá difícil, eu entrei numa live também à tarde, tá bem difícil a conexão. Ó, vou tentar convidar de novo. Agora sim. Renatinho! Eita, frio danado! Olha só, Renatinho, hoje eu vou oferecer para você uma outra carta, o que eu vejo em você, ó. Um gatinho. Então eu ofereço a você também um gatinho. Olha!
Quantas mimisices hoje? E aí, Claudinha, tudo bem? Boa noite a todo Tudo. mundo que está entrando aí. Hoje é mais um Quinta do Saber. Eu, Renato Carvalho, do canal Renascer Cigano, e Cláudia Riso, do perfil claudiariso.terapias. É isso, Claudinha? Oráculos ponto terapias. claudiariso.oráculos.terapia. Vamos falar aí da carta número 18, que é a carta do cachorro. Boa noite, Fê. Boa noite todo mundo que está entrando. Atualmente a Cláudia aqui estava falando um pouco antes de eu entrar, enquanto estava esperando aqui para entrar, estava vendo ela falar que tem uma tendência aí dos decks apresentarem também a carta do gatinho. É o que eu faço aqui também no deck Renascer Cigano, gente, que eu lancei. Eu boto também o Como você gatinho. sempre pega o seu baralho, eu peguei da Marcita para fazer É, essa eu peguei. representação, porque eu sei que o É, dela tem os dois, né? é, eu peguei aqui, eu tô com o da Marcita, da Tânia e da Mirta. E aí você Aqui. pega o seu. Eu, Até. eu tô aprontando aqui, né? Ah. Isso aí. O da Marcita também tem um cachorro e gato. Olha aqui, ó, Isso tô aí. Eu aprontando, tô vou. colocando os dois. Isso. Eu vou deixar você com uma da Marcita e o seu, porque senão fica com muito baralho Sim. aqui. Não, mas toda vez eu pego da Marcita, porque você. Ou então eu pego da Tânia, um dos dois. Mas eu sei que a da É, Marcita tem os dois. Olha aqui, ó, gente. A gente vai falar da carta 18. Então, a gente vai falar assim, ó. isso aí. Seja o cão que queiram representar nessa carta, seja o gato, tá aqui os dois. Boa noite, No Thaís. caso, o meu Seja bem-vinda. baralho Boa só tem noite, o Cris. cão. Só tem um Boa noite, cachorrinho, né? Só tem um gente. cão. A gente está aqui nessa live do Quinta do Saber. A gente vai falar sobre a carta do 18 hoje, mas toda quinta-feira nós estamos aqui falando sobre um tema. Da semana passada a Exato. gente falou sobre as cartas ciganas em si, né, como um todo. Foi sugestão até de uma pessoa que estava nos assistindo, né, Claudinha? Foi. E vocês podem sugerir aí temas também. Nós estamos aqui em prol do protetor Guilherme Mota, de Teresópolis. Ele tem mais de 300 animais resgatados lá em Teresópolis, e essa semana ele publicou que está correndo o risco de ter que fechar o abrigo dele com mais de 300 animais que foram resgatados, gente. Então ele precisa muito da nossa ajuda. Luciana, a participação aqui a gente vai palestrar sobre as cartas. Se você desejar receber um conselho ou ter uma resposta aí de uma perguntinha, a gente pede caridosamente que faça aí um Pix, né, para o Guilherme, no valor de R$5. Deixa eu tentar fixar aí. Agora tenta fixar. Vou lá fazer o milagre da multiplicação. Vou tentar fixar. Vamos ver se vai. E toda quinta-feira eu e Cláudia Riso, eu, Renato Carvalho e Cláudia Riso, estamos aqui no Quinta do Saber para compartilhar um pouco, né, de todos esses anos de estudo que nós temos de cartomancia para vocês. E vocês também podem participar aí digitando, podem participar fazendo a doação para o Guilherme. Como eu falei, ele está precisando muito. Tu viu ele no Face? Então, ó, a Claudinha já botou aí fixado, vai fixar aí o Pix não fixei ainda não, porque Guilherme. já apareceu o nome na frente, aí já me atrapalhou, peraí. Gente, é só fazer um Pix. Tentar colocar de novo, porque ele evapora aqui da minha frente. Tá. Dê coraçãozinho, chame todo mundo para vir assistir a live. Hoje o assunto está bem interessante, a gente vai falar sobre amizade, sobre amizade, sobre todos os significados que o cão pode vir trazendo aí no jogo, tá? Lembrando que a tendência atual hoje é ter a cartinha também do gatinho, né? Que é uma representação muito legal. E nós vamos falar sobre, né, essas cartas hoje. Enquanto a Cláudia tenta fixar aí. Tô tentando, mas se não, qualquer coisa de vez em quando eu coloco, tá, gente? Tem dia que eu consigo, Gratidão. Tem dia que ele não vai. É só dar um clique em cima nele, que aí aparece a opção para fixar. Consegui. Agora consegui. Opa, aí sim, hein? Aí, gente, Guilherme Mota, é o Pix, é o CPF dele, tá fixado aqui, ele
qualquer ajuda que você enviar será muito bem-vinda. Você fez o Pix, né? Manda o comprovante aqui para @Oráculos de Assis, que eu e Cláudia Riso respondemos a uma pergunta ou damos um conselho para você na hora. E hoje a gente vai falar... E a gente vai falar hoje da carta 18. Então, como a gente sempre faz, eu vou posicionar aqui o que é um entendimento da carta número 18 lá na sua criação. Esse aqui é um folheto que veio junto com o primeiro lançamento do Le Petit Lenormand, elaborado por Philippe, que se dizia herdeiro de Mademoiselle Lenormand. E nesse folheto, Philippe ele especifica aí os significados das cartas, de acordo com o que ele dizia que Mademoiselle Lenormand utilizava, e ele põe assim na carta do cachorro. Né? A carta do cachorro, ela vem representando sempre a questão da amizade. Então, ó, o cachorro, se estiver perto da pessoa, ou seja, perto da carta que representa o consulente, pode considerar que seus amigos fiéis e sinceros, são os fiéis e sinceros. Mas, se muito distante ou rodeado por nuvens, né, tome cuidado para não confiar naqueles que se dizem amigos. Então, o cachorro, de acordo com Philippe Lenormand, ou Philippe, né, auto-intitulado herdeiro de Mademoiselle Lenormand, dizia se o cachorro sair perto da carta do consulente, ou seja, perto da carta 28 ou a carta 29, você pode ter certeza que os amigos são sinceros, são leais, mas se estiver distante ou rodeado por carta da nuvem, desconfie dessa amizade. Obviamente, naquela época... Como outras cartas, né, Renato? Eu estou até tentando pegar algumas cartas aqui, porque se, por exemplo, tiver a foice, tiver a cobra, tiver, por exemplo, a própria nuvem, os ratos, a gente tem que duvidar mesmo dessa lealdade e amizade. O que eu cito é porque o Philippe ele dá uma densidade muito negativa para a carta das nuvens, e ela meio que influencia as outras cartas na leitura e no entendimento dele quando ele lança, né? Lá em 1853, a primeira versão do que a gente entende de Le Petit Lenormand. Então, ele, assim, é sempre, se a carta da nuvem está próxima, se a carta está distante, então ele dá uma densidade bem, bem negativa. Mas hoje em dia, cachorro passou a ser a imagem, tem a imagem do pet, né? Tem a imagem do amigo, do companheiro, do parceiro, do cúmplice, né? Assim como a tendência hoje também. Ó, participando da sua vida ativamente, direto, né? Justamente. Pode ser o cão, hoje em dia tem até o porquinho, né? Então daqui a pouco tem outras cartas aqui na 18. Então a gente coloca como representação da história o cão. Mas hoje em dia colocam a figura aqui no símbolo, o gato. Às vezes tem os dois, tem o cão e o gato dentro da carta, às vezes tem dois. Sim, então, a gente tem que lembrar que hoje em dia o símbolo, o que importa é a gente compreender o significado da 18, da carta do cão. Mas... E interessante você falar isso, que olha aqui, essa aqui é a carta do Sophie Lenormand, da Mir Terreira. Ela põe aqui na carta 18 o homem e o seu cachorro, então demonstrando muito essa proximidade, né, essa lealdade, essa amizade. É bem legal. Tanto que antigamente, né, Renato, os cães eles iam junto para as caças, eles iam junto para os parques, eles iam junto para as viagens. Então, assim, eles eram os parceirinhos, né? E assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, você via nos quadros, vê nos quadros, nos filmes, etc., a gente vê o cão do lado da mulher. Aquele cão mais manso, deitado ali, bonitinho, frufruzinho. E tem aquele todo estiradozinho, né? Todo ereto, que está do lado do homem na caça, está do lado acompanhando ele às vezes até na guerra, né? Sim. Mas está lá. E tem muito essa referência aqui, ó, no deck baralho no continente africano. Eu boto aqui a raça de um cachorro
que ele era utilizado exclusivamente para caça por uma tribo, né, de Sim. pigmeus e tudo mais. Então, a raça Pensengi, se não me falha a memória, ele era utilizado antes de ser domesticado e tudo mais, ele era exclusivo para caça, para acompanhar na caça. Ô, E tem muito Renato, essa referência, né? você que conhece bastante de história, você não quer contar alguma coisa sobre assim, a importância do cão antigamente em alguma situação? Porque na caça, a gente sabe, né, pela história do estudo do baralho, mas na história geral, assim, pode ser de um país, alguma coisa, você sabe, alguma coisa assim? Olha, Porque é Cláudia, vou ser interessante que eles sincero, tenham a mesma importância, né, independente é, da cultura. o cachorro, assim, eu nunca fiz recair o olhar sobre especificamente a atuação do papel, né, do animal cachorro na Uhum, história. O único que me saltou os olhos, né, foi quando realmente o Bensenji, que quando eu estava pintando as aquarelas para esse deck aqui, o continente africano, que eu comecei a pesquisar sobre ele e eu fui entender, primeiro, né, na sua origem, a importância desse cachorro para as tribos pigmeus, né, na caça, né, que era realmente um animal que não era domesticado, ele era ensinado efetivamente para caçar, e depois, quando ele passou a ser domesticado, ele servia de cão de guarda, exclusivamente como cão de guarda, sim. né? E aí a relevância dele na história, na constituição de algumas tribos, se dava na proteção da própria tribo. Então ele sai do status de Uhum, caça e entra no sim, status de protetor, né? sim. É, em algumas tribos. Mas eu nunca É, fiz. Eu vou pesquisar, não, porque deve eu ter acho alguma coisa. interessante, porque eu já andei olhando, é, é aquela mania de dar uma xeretada um pouco maior no porquê foi escolhido o cão. Então, Aham, de repente, se você olha nas culturas em geral, antigas, você vê que a representação do alerta era o cão, né? Era como se é, fosse um sininho. sim, Ele não sim. dorme, né? Ele dorme, mas parece que ele tem um Tá atento. sensor, né? Então, o tempo todo ele está em alerta e, assim, dependendo do tratamento que você tem, é aquilo que o símbolo da carta faz. Ele realmente ele cuida de você. Ele cuida Ele dele, sempre ele está cuida de pronto, né? você e ele doa a vida dele por você, né? E é um animal que ele está ali pronto a qualquer momento para te proteger, né? Ele É, pode estar exato. muito dócil ali deitadinho e tudo mais. Fatos assim E não pessoais, né? importa Eu o sempre tamanho dele, né? Não não importa. importa, não importa. Como, né? Quem nunca passou por isso, né? De ter Uhum. um cachorro, chega a visita na sua casa, o cachorro está super tranquilo, mas quando a visita chega próxima a você e de uma Uhum. brincando e tudo mais, né, fingindo que vai Exato. bater, o cachorro avança na mesma hora, né? Então, assim, é o Uhum. senso de proteger aquele que ama. Eu E acho que até isso é mesmo quando um. ele brinca com você, né? A minha cachorra, ela teve 20 anos. Mas, assim, o tempo todo, até meio caduquinha, ela olhava assim, se ela fosse brincar e eu falasse, ai, ela parava a boca. Então, assim, É, eu não posso te machucar, eu tenho que ser prestativo com você, eu tenho que cuidar de você. Então, a gente olha, assim, esse olhar doce aqui, né? Ao mesmo tempo, é um olhar atento. Então, é, ele é um vigilante, ele é um segurança, ao mesmo tempo, ele é o nosso colegão, né? É aquele que silenciosamente eu estou aqui. Eu sou seu amigo, eu sou seu colega, eu sou seu companheiro, e estou aqui de alerta para você. Mas, assim, é aquela coisa da sensibilidade que ele tem, né? é, Eu falo muito desse sensor, porque ele é um misto de várias coisas, né, gente? A gente pode confiar nele, ele não vai fazer nada contra você, a não ser que, assim, duas coisas: ou ele esteja doente e se torna agressivo, ou realmente você não tratou ele bem. Então, é a mesma coisa que dentro da carta, né? Ele é seu amigo quando está próximo, ou seja,
você está cuidando dele também, né? Você está educando, está sendo gentil, está sendo carinhoso, está tratando muito bem. Ele está sentindo que você cuida. Então, Sim. até dentro da leitura a gente vê isso. E da mesma forma, se a gente está contra ele, não tem por que ele ter essa fidelidade toda. Então, aí representa aquela coisa da nuvem, de qualquer outra carta Sim. negativa, né? Gente, eu, Renato Carvalho e Cláudia Riso Ah, estamos deixa eu aqui colocar no o. Quinta do Saber em prol do protetor Guilherme Mota, né? O Pix dele está fixado, você pode ajudar o Guilherme Mota essa semana. Ele tem mais de 300 cachorros no abrigo dele. Essa semana ele postou no Facebook que está correndo o risco de perder o abrigo. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. E se você depositar aí, fizer um Pix de R$ 5, manda aqui para o @Oráculos de Assis, que eu e Cláudia Riso respondemos a uma pergunta ou passamos um conselho para vocês. Boa noite a todo mundo que está aí. Chama todo mundo para vir aqui assistir, que hoje a gente está falando sobre a carta 18, né? E a gente está falando muito das características materiais, ou seja, do bicho em si, né? E por que a gente sempre posiciona dessa forma, gente? É porque as cartas ciganas, elas têm muito a ver com o olhar que a gente tem atual sobre os seus simbolismos. Então, por exemplo, no meu deck Renascer Cigano, eu já coloquei também a cartinha do gato para representar o outro pet, porque tem gente que gosta mais do gatinho. Mas a carta 18 ela sempre vai representar, né, o amigo, aquele cara que está ali, ou aquela pessoa que está ali do seu lado, pronta para te ajudar, querendo te ajudar. Topa qualquer coisa, você pode contar com a fidelidade deles na tua ajuda, né, e contar com isso. Mas se estiver distante, né, da carta 28 ou 29, ou caindo numa casa negativa de leitura, a gente tende a desconfiar dessa fidelidade ou até mesmo dessa amizade. Mas independentemente de qualquer coisa, essa carta sempre estará relacionada aos amigos, né? Sejam os amigos terrenos, né? Como algumas outras pessoas já estão dando um significado mais místico à cartinha do gato, então sejam os amigos espirituais, né? Não importa o amigo, o importante é que essa carta vem falar das pessoas próximas, que são próximas que a gente entende de amigos, ou até mesmo uma amizade perdida, né? Ou um falso amigo, dependendo das cartas que caem ao redor. Uhum. E como o Renato estava falando agora, a gente pode, de repente, ver aqui o nosso anjo da guarda, né? Uhum. O nosso protetor espiritual, nosso anjo da guarda. Então, se a gente falar na espiritualidade, está ele aqui, do seu lado. Mas você está cuidando do seu anjo da guarda, do seu protetor? Então, assim, ele vai olhar por você, mas ele é um plantonista, né? Mas, praticamente, ele está do seu lado. Ele não faz tudo por você, ele faz com você e para você. Então, muito depende também da atitude que a gente tem. Às vezes, a gente está representado nessa carta também, né? O meu melhor amigo sou eu, é o meu espelho. Então, como é que eu me trato, como é que eu me cuido, como é que eu estou dando significância para essa atitude que eu tenho, né? Olha, a gente acabou de receber um Pix da Solange Laura Da Alves, tá? Sol, legal. Então, Sol, gratidão, Sol. se Pode mandar a quiser, pergunta. já aproveita aí no direct, já coloca a tua pergunta, tá, Solange? E aí a Você gente está com algum responde. aplicativo aberto separado aí, Claudinha? Eu estou olhando aqui, ela está digitando. Ah, tá. Então tá. Então, Então gente, eu vou sair que eu estava vendo aqui também. não esquenta a cabeça, não. Eu estou com o computador ligado e olhando. Então, assim, a gente pode pensar que Isso que é sintonia, né, Claudinha? às vezes é a gente mesmo aqui, ó, na carta do cão. Então, assim, como é que eu estou me vendo? Como é que eu estou me cuidando? Como é que eu estou me olhando, né? De que forma que eu me trato? Sim. Ó, Vamos responder então a vamos lá. Sol. Ela colocou, Ela quer um. estou iniciando na cartomancia. Devo seguir? Gente, Vamos quando lá. vocês não quiserem identificar o seu nome, pode colocar ali no inbox, tá? Não gostaria que divulgasse meu nome, faz a pergunta. A gente olha só a pergunta, tá? Isso aí.
Então, vamos lá. Conselho está iniciando na cartomancia, se deve seguir na cartomancia. Sol, vibra aí, mentaliza a situação, principalmente se visualiza numa luz branca, potente, para que as cartas emanem as respostas aí para você. Tu fala primeiro ou eu falo? Não, pode falar, eu estou cortando aqui. Tá. Só eu tirei 3 cartinhas para você e vieram essas 3 cartinhas aqui, tá? Vem aqui com a carta do urso, a carta da cigana e a carta das pedras, tá? O urso, ele vem mostrando aí que você está realmente se superando, saindo da sua zona de conforto, né? Trilhando, saindo da caverna. Por que eu digo isso? Porque vem aqui, ó, o sentido, uma autodescoberta muito grande que a cartomancia está te proporcionando e você também está se permitindo. Se deve seguir? Sim, deve. Né? Não permita que essas pequenas pedras nos caminhos que vão se apresentar, né, te impeçam. As pedras estão aqui para te mostrar que você consegue superar esses pequenos obstáculos, né, e persistir no caminho. Mas sim, deve. Porque ele realmente, a cartomancia está te proporcionando uma libertação tamanha, né, do seu eu, da sua potência, né, que transcende o espiritual. E isso está fazendo bem até para a tua autoestima, né, para tu ter o olhar para você mesma. Então, sim, siga. Uhum. Eu vou colocar uma de cada vez aqui, porque eu quero dar uma explicação maior na terceira carta. Olha que interessante, ela saiu de novo. Aí, ó. Então, assim, tem o poder na mão, aproveita esse conhecimento que você está adquirindo, no mínimo você vai garantir para o teu proveito próprio, tá? É o mínimo. Então, assim, você está com a faca e o queijo na mão, é você que está sendo representada aqui na primeira carta. Depois vem a carta dos pássaros. Eu entendo muito até a tua preocupação mental de você vou, não vou, devo, não devo, uma discussão com o tico e teco, sabe? De a falta do encorajamento mesmo. Então, assim, ouve sua voz interior e ouve os conselhos externos também, né? Porque aqui é como se fosse uma necessidade de situar, porque os pássaros estão colocando aquela baguncinha, né? Aquela confusão. E aí, de repente, vem a foice. Eu não vejo como se a foice estivesse falando que não, que você não deve, que você deve desistir. Mas que o que acontece é que pode ser você mesma cortando a sua possibilidade, tá? Então, a única pessoa que pode se atrapalhar e desistir desse processo todo é você mesma, entendeu? Mas por pensamentos demais, por não colocar isso em prática. Então, nem sempre eu vejo que a foice está falando para você, não deve. Não, aqui, pensa se você realmente está com esse intuito, está sendo focada, está sendo diretiva aí no seu objetivo, né? Mas vai em frente, caramba. Você saiu nos 2 jogos, né? Engraçado que é justamente isso, né? Saiu nos 2 jogos e como os jogos se complementaram, né? Porque quando eu falo assim de não desistir na frente dos pequenos obstáculos que irão surgir, é justamente isso, né? Que aí vem com você com as cartas dos pássaros falando desses pequenos problemas chegando e com essa intencionalidade da carta da foice, que eu também não entendo que seja um corte nesse caso, mas de repente no pensamento, né? Por frente a essas dificuldades. Só para fechar então aqui para Sol, vou puxar aqui um conselho dos meus conselhos dos oráculos, ver aqui que cartinha sai para você. Olha que carta linda saiu para você, gente. O Sol, saiu a carta do Cavaleiro. Vou ler aqui o conselho para você que eu ponho no meu livro, Meus Conselhos dos Oráculos, né? O conselho que está escrito aqui no livro é o seguinte: tome as rédeas da situação e faça acontecer. Esperar aí, tá não vendo? é mais uma alternativa. É o que está aqui, ó. Livro Meus Conselhos dos Oráculos.
Eu ainda Então, não Sol, uso meu oráculo, porque eu quero estar preparando melhor esse início dele, que seria do poder feminino. Mas eu peguei para variar um oráculo de conselhos que eu gosto muito, e olha o que saiu: equilíbrio. Então, assim, vamos deixar um pouco da insegurança, da indecisão, dos mistérios que vai dar certo ou não vai dar certo. Fecha os olhos, arrisca, deixa um pouco e a vai. tua intuição fluir, deixa um pouco o teu conhecimento fluir, coloca um pouco de tudo, né? Vamos dar exatamente esse equilíbrio. E conte com os seus amparadores espirituais que estão aí sempre próximos a você, que é o Também. tema do nosso da nossa live hoje, né? Conte aí também com os amparadores espirituais, não é à toa que você está aqui nessa live, que a gente está falando, né, desses amparadores que estão sempre ao nosso lado, prontos para nos ajudar, E, prontos, aliás, né, a né, fazer seja seu tudo. próprio cão, né? Seja seu próprio Seja cão, seu próprio ele cão, empodere justamente, tudo. justamente. Então, siga em frente. Voltando aqui então para nosso dizer. Imagina só, gratidão a você, gratidão por ter compartilhado aí com o Guilherme uma doação que vai fazer a maior diferença lá. Obrigado, obrigado mesmo, E tá? você Ele se está encoraja precisando agora, muito. hein, o Solange? Vamos lá. Depois dessas duas tiragens onde você aparece com tanto empoderamento, meu amor, segue na cartomancia que esse é o caminho. Uhum. Tanto eu quanto Cláudia, a gente já passou por muitas coisas nesse caminho de cartomancia, né, E Claudinha? bota coisas. Muito, muito. A diferença é que a gente não para, não desiste, porque não é esse o sentido da missão. O sentido da missão é ajudar. Então, é o que a gente está fazendo aqui E hoje. às vezes, né, o Renatinho, a gente não teve quem aconselhasse, quem acompanhasse, a gente não teve autoconfiança, a gente não foi leal aos nossos pensamentos, a gente não olhou para o nosso protetor espiritual. Então, olha quanta coisa aqui que a gente já passou e desacreditou um pouco do caminho, né? Justamente. E o cachorro, né? A carta 18, pode vir na imagem do cão, o cachorro, né? Ou do gato, ou qualquer outro pet que venha surgir vinculado à carta 18. Ele fala muito dessa coisa também do persistir, né? Porque se a gente pega assim o cachorro em si, né? O quanto ele persiste, né? O quanto ele não se permite magoar, né? E E deixar é um que isso o esquecimento tão pare, né? rápido, né, daquilo que o outro fez, que causou dor nele, É, dor emocional, dor física. eu outro dia vi um vídeo no Quai em que o dono deixou filmando, né, o dia na casa dele para ver o que o cachorro dele fazia. Nossa, é Cláudia, o muito cachorro legal ficou isso, é muito em legal. pé em frente à porta o dia todo, esperando o dono voltar. Olha que maravilha. É Eu um vou te amor contar uma que é muito incondicional. engraçado. A minha cachorra, eu passei há 5 anos atrás, eu quis ver minha avó de Belém. Minha avó de Belém, na época, tinha 109 anos. Eu tinha que ver, né? 108 anos, por aí, uma coisa assim. Ela já estava uma idade zona. E eu falava todo ano, eu tenho que ver, tenho que ver, tenho que ver. E por acaso eu tinha uma cliente exatamente em Belém do Pará. Ela me deu a passagem e eu fui. Ok, era para ser uma semana. Aí, quando estava dando uma semana, faltavam 2 dias, ela falou assim para mim: eu vou esticar a sua passagem, vou te dar mais uma semana. Quando eu cheguei de viagem, Renatinho, a minha cachorra estava na minha mãe. 15 dias, hein? Eu não passei 3 meses, não. 15 dias. Eu olhei da porta, eu falei, Pituxinha. Ela olhou para minha cara, nem tchum. E ela era de correr, né? Fazer Uhum. escândalo, parece que estava apanhando. Nem tchum. Então, assim, eu falei, filhinha, só eu. Eu fui até perto dela, ela não me deu bola, ela olhou de canto de olho. Então, o que que eu fiz aqui? Ela sentiu como se eu estivesse traindo ela, não estivesse dando bola. Olha só, eu fiz exatamente aquilo que não se deve fazer, né, com o cão. Ele está ali para te servir, de repente você passa uma
tonelada de dias, uma eternidade fora, pô, ela podia não querer mais saber, demorou. Ela vinha lento, assim, para o meu lado, nem tchuf, nem me deu bola. E foi na marra embora comigo, né? Porque não tinha outro jeito. Mas naquele dia ela não Era queria nem olhar isso para ou minha isso, cara. né? Então é muito engraçado porque, assim, seja o gato também, que o gato também faz isso, né? Seja o Uhum. cão, tem uma representatividade nessa carta muito legal, porque, afinal de contas, eles comprovam para você: eu realmente estou cuidando de você, estou do seu lado, eu te dou força, eu te dou motivação. Ah, você não vai sozinha? É bem aquela coisa típica minha, que no escuro eu pegava e falava assim: vamos lá fora, Pitucha. Imagina que eu ia sozinha, né? Aqui. Nem pensa duas vezes. Você chamou, o cão vai. Então, assim, ele É, está de guarda, está de alerta do seu lado. Aconteceu é. alguma coisa, ele vai te dar o sinal, ele vai te acompanhar, ele vai ter essa atitude espontânea, né? E outra coisa que a gente lembra também, seja no cão, seja nas pessoas, né, nas atitudes e tal, a gente pensa também na honestidade e sinceridade, né, o Renato? Sim, sim. Tem muito É. isso também. Então, às vezes, a pessoa, cão, você pode observar, seja no trabalho, seja nas amizades, seja nos relacionamentos, o quanto tem da sinceridade, o quanto tem da transparência, porque ele está ali, ele está olhando para você com um olhar doce, tá? Ou às vezes olhando com um olhar de fera, mas ele não tem aquele olhar fera com você. É para você, é exatamente para te preservar, tá? Então, eu vejo muito essa questão da parceria e da sinceridade, né? Parceria, sinceridade, cumplicidade, né? Ali Sim. você tá ali, episódios que a gente vê, por exemplo, casas em chamas e tudo mais. O cachorro, ninguém entra, né? O bicho homem não entra, mas o cachorro entra lá para salvar, ou ajudar a salvar o seu dono, ou para salvar a sua cria. Ele não Uhum. abandona quem ama, né? Então, essa questão do estar do lado, da cumplicidade, Uhum. de todos esses sentimentos mais nobres do que a gente pode entender de nobreza, Sim. da amizade. Né? A gente vê tanto que ele ganha status após sua plena domesticação, né, do melhor amigo do homem, né? Não do homem em si, mas do ser Exatamente. humano. Ele ganha esse status. E o que é ser o melhor amigo, né? É ser aquela pessoa que está ali protegendo, que está defendendo, que está cuidando, que está zelando. Uhum. Tu vê o poder energético dessa criatura que consegue transformar, por exemplo, pessoas que estão enfermas, acamadas, né, com a simples presença, né, Exato, do animal de exato. estimação, consegue reverter o estado de ânimo, consegue reverter, né, aquele Uhum. sentir patológico da pessoa, né, e a pessoa até esboça já algumas melhoras. Sem contar, né, no que a gente entende de enfermidades mais emocionais ou mentais ou psicológicas, né, tal qual depressão, Você ansiedade, vê muito toques, nos asilos pânicos. hoje em dia, levarem cães e gatos, exatamente para alegrar a Justamente vida. para alegrar a vida. E porque o que tem é porque como eles amam incondicionalmente, né? Como eles amam incondicionalmente, eles sentem sim a sua energia, né? Eles entendem que tem alguma coisa fora do normal, Sim, daquele está normal do que fora do ele te padrão. conhece, está fora do padrão. Então, ele vai ali, vai se solidarizar para ficar do teu lado até você melhorar. Né? Eu tenho um E gatinho, eu sempre fui muito de cachorro. Hoje eu tenho um gatinho preto, né? O Lepo. Sim, é da música Lepo Lepo. Ele é antiguinho, ele já tem, ele já tem aqui quase 7 anos.
E me surpreendeu muito, sabe, Cláudia? Porque eu tinha uma certa coisa assim, gato, não sei o quê. Putz, eu também, Ele, você acredita? Eu também sempre e- tive uma coisa assim, meio. Porque eu sou alérgica, né? Dependendo do ah, tá. pelo. Então eu falava assim, eu não Não. vou ter gato nunca, né? E como me surpreendeu ter um gato. Ele me espera, ele sabe quando eu estou chegando, ele sabe, né, o momento que eu quero que ele esteja ali, ele sabe o momento que eu não quero, sabe? É uma dinâmica que eu me E surpreendeu. a gente se respeita também nessa hora, mesmo sendo gato, que a gente sabe quando ele não está afim, ele deixa lá. A gente deixa Sim, ele lá, a gente também não invade, entendeu? A gente não insiste. independente, eu viajei, né? Viajei. Passei um final de semana mais prolongado em Paraty, Oi, né? Carlinha. Normalmente, boa noite, Carla. Ela está na Normalmente, madrugada lá em Portugal. seja bem-vinda, Carla. Estamos aqui em prol do nosso amigo, do Guilherme Mota. O Pix dele está aí fixado. Ele é um protetor que tem mais de 300 animais resgatados lá em Teresópolis e precisa muito da nossa ajuda. Seja bem-vinda aqui. Nós estamos falando da carta 18, toda quinta-feira. Eu, Renato Carvalho e Cláudia Riso falamos, né, sobre algum tema relacionado ao baralho. Hoje nós estamos falando da carta 18, né, que já tem aí o desdobramento também de gatinhos. E agora, Claudinho, uma coisa que é legal perceber, que é justamente por esta diferença de pet, né? Por exemplo, eu no meu deck Renascer Cigano, eu ponho exatamente o mesmo significado, tanto para o cachorro quanto para o gato. Não mudo nada, só mudo o quê? O pet. Né? Mas Sim. as pessoas que compram o meu deck me passam um feedback do tipo, Renato, eu estou olhando o gato, né, mas como os amigos espirituais, né, como os amigos assim, né, por conta da energia do gato, ou aquele amigo que é um pouco mais afastado, e estou usando as duas cartas. Uma para representar esse amigo mais presente, e outra para representar o amigo mais distante. Um para representar o amigo carnal e outro para representar o amigo espiritual. Também é uma tendência, né, Claudinha? Você Sim, percebe e isso? assim, se a gente for parar para pensar, os dois têm aquele sensor, aquela anteninha que a gente não tem. Eu vejo muito essa coisa de que eles enxergam aquilo que a gente não vê, no escuro, sabe? No Sim, silêncio. Tá um silêncio, um breu. E como é que eles descobrem que a gente está chegando, que tem alguém ali no escuro, que tem um bichinho? Eles têm essa. É como se eu li a respeito uma vez, como se eles tivessem uma conexão com a espiritualidade muito maior do que a nossa. E Então, tem, né, eles percebem pela o pureza, né? invisível, né? Eles percebem algum vulto que não é um vulto de uma pessoa humana, né? Nem de um animal, mas que é da espiritualidade mesmo. Está sentindo que existe alguma coisa no ar. Tanto que, às vezes, você já viu em algum documentário, algum vídeo, alguma coisa assim, eu já ouvi uma situação assim. O gato foi e o cachorro, teve as duas situações, né? O bichinho empurrava a pessoa para sair daquele local, empurrava. Eu lembro de um vídeo que eu vi de um gato fazendo isso, fez a criança se esconder dentro de um armário, fez ela se enfiar lá, fechou a portinha, muito engraçado isso, fechou a Legal. portinha com a criança lá dentro e ficava olhando para a porta do quarto. Não tinha ninguém, não tinha absolutamente ninguém. E depois ele abriu a portinha para a criança. Então, assim, vai lá para dentro que eu estou cuidando de você. Não tem nada aqui que você pode presenciar. E quando passou, ele simplesmente Ele abriu foi e a lá. criança saiu. E da mesma forma, né? O cachorro, ele faz aquele aviso para a gente, né? Ele Te falar, comunica, está acontecendo ou passando alguma coisa por aqui. vou te falar, a Carla falou ali bem, né? Sim, eles sentem sim, limpam também o ambiente, sim. Sim, Eles exato. sentem e Principalmente para o limpam. gato, né? Tem aquela coisa do limpar, né? Vou te falar, Claudinha, e transcende até a questão espiritual. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo. Lá na minha casa, né?
Na minha casa, que eu tenho a casa própria, mas hoje eu moro no aluguel, mas eu continuo com a minha casa. Mas nessa minha casa, a minha porta de saída, no terreno de trás, estava tendo uma obra. Só que já tinha um tempo que estava parada a obra e um belo dia eu estou vendo o Lepo andar para a porta de saída da minha casa, olhava, miava, ele viu que eu não estava prestando atenção nele, voltava até a mim do tipo, vem aqui, né? E eu ia para a porta, miava. E eu achei aquilo estranho, eu levantei para ver o que era. Era o pedreiro da obra que tinha voltado e como estava construindo o muro, ele estava mais da metade aparecendo aqui para o meu terreno, né? E eu achei engraçado, eu falei, gente, ele me avisando que ele entendeu como uma ameaça, né? Ele me avisando que tinha uma ameaça ali, ó, prestes a entrar na nossa casa. Ele devia estar falando, papai, que olha que absurdo. Ele vai entrar aqui e você não está vendo, eu estou te falando. Você me lembrou aquele vídeo, você chegou a assistir? Se você não viu, eu vou tentar achar para te passar. O urso em cima do muro com os ursinhos. E os cachorros da mulher simplesmente não... E assim, era um muro que tinha casa lá, casa cá. Então, assim, Uhum. eram dois cachorros pequenininhos, era o cachorro grande, tinham 4 cachorros, mas assim, eu olho tanto para o urso em cima daquele muro que eu não lembro a contagem de bicho, mas eles não pararam de latir naquele quintal, não se amedrontaram por causa daquele urso enorme ali. Então, era uma ursa mãe, né, com os ursinhos. E eles estavam gritando para sinalizar à mulher que tinha invasor, tá? Mas ela Invasor. estava de mansinho em cima do muro, devagarinho, né? Claro, né? Estreitinho. Então foi andando. E aí ela também deu uma de cão. Então ela foi lá e simplesmente jogou a ursa para o outro lado, empurrou. Mas não dava tempo desse urso se posicionar em cima daquele muro, porque senão essa mulher já era, né? Já Mas era. pegou e jogou lá para o outro lado. Aí catou o cachorrinho que não correu, ela catou no colo, saiu correndo e todos eles correram junto com ela. E aí entraram. Mas é interessante que assim, eles vão sem medo. É um medo que a gente, ser humano, tem e eles não têm. Eles vão, eles se esfolam, eles morrem, mas eles se encorajam, seja com espiritualidade, seja com algo realmente da vida real, da vida humana, Sim, mas material, eles, né? Físico. Né? exatamente, eles se encorajam. Então, eles têm É essa... muito por conta do instinto de defender quem ele ama, né? E é isso Exato. que essa carta significa muito. Quando ela cai no jogo, gente, a carta do cachorro, você pode esperar sim que as pessoas estão predispostas a te ajudar e que você obterá sim ajuda. Dentre outras mensagens que ela pode ter. Por exemplo, eu estou sem minhas plaquinhas hoje aqui, ô Claudinha, mas... Mas eu estou estou com a sem a... minha... Estou, aquelas eu, plaquinhas da pergunta, né? eu estou sem a minha plaquinha porque o meu gatinho me fez o favor de molhar, derrubar a minha xícara em cima dos meus Tá papeizinhos e eu vendo? Ele esqueci de está feito imprimir. o papel dele hoje. Se for num conselho, o que a gente pode aconselhar aí se sair a carta do cachorro? Um conselho geral? Não, se sair como conselho, o que a gente pode falar? Eu Conselho falo, por geral, né? exemplo... eu falo normalmente, quando ela cai numa parte de conselho, né, para você olhar o teu amigo e fazer por ele o que você gostaria que ele fizesse por você. Né? Não adianta você só pedir essa amizade e não entregar a amizade também, né? Verdade, verdade. E assim, quando sai, você pede um conselho, vamos supor do jeito que eu falei, um conselho geral, e sai a carta do cão, confie mais em si mesmo, né? Arrisque, tenha mais posicionamento, se entrega, né? Faça alguma coisa, porque de repente o teu momento está pedindo para você olhar, mas ter mais autoconfiança e ter mais atitude, as duas coisas ao mesmo tempo, né? E se for uma tiragem voltada para trabalho? Aqui,
não é conselho, né? É tiragem. Não, Então, a gente não pode esquecer, vou falar sempre em toda live, né? A gente está falando de uma cartinha só. Então, olha, é justamente. aquele trabalho que te dá garantia, que te dá estabilidade, que vai te trazer a visibilidade necessária. Então, a gente está falando daquele momento. Então, você vai ter a garantia do teu posto de trabalho, da tua atividade, do teu ganho, então que você pode se manter lá naquele trabalho. Tá? Outro viés que eu gosto de pegar muito, além desse do que a Cláudia falou, é trace parcerias, né? É o momento de você não tentar resolver tudo sozinho, o momento é de você traçar parcerias, porque quando você, no seu ambiente de trabalho, você consegue ter uma equipe que esteja ali junto com você, trabalhando no mesmo ideal, no mesmo objetivo, você mesmo ganha mais destaque para isso e avança mais rápido. Mas é uma troca, né? Mas confie, trace parcerias que vai ser bem benéfico. Sabe que uma coisa que eu pensei aqui agora no trabalho? Usar a palavra não. O que eu usaria o não aqui na carta do cão? Você não está ali para fazer amigos. Você pode ser um bom colega. Então, assim, trabalhe em função da tua necessidade. Tenha êxito, seja bem ágil, seja próspero, seja positivo. Então, assim, olhe com aquilo que você precisa, com a necessidade que você tem para olhar para aquele trabalho. É aquilo que você tem que fazer? Faça, mas você não está ali como amigo dos seus colegas e do seu chefe. Não misturar a estação. Então, usando a palavra Justamente. não, eu colocaria isso, tá? O que você colocaria É. se você usasse o termo não aqui, ou Renatinho? Não, eu usaria, se usasse aqui o termo não, não confiar cegamente em todo mundo, né? Ter aí a sua desconfiança, estar em alerta, em estado de alerta, né? Orelhinha em Exato. pé aí, prestando atenção no que acontece para você poder anteceder, né, as ações dos outros para que isso não te fira. Deixa eu mandar um beijo aqui para Tainá Alves, minha Oi, linda, Tainá. minha sobrinha. Olha que linda, Olha maravilhosa ela. só. E nós estamos aqui, eu, Renato Carvalho e Cláudia Riso, em prol do protetor Guilherme Mota, de Teresópolis, que tem mais de 300 animais resgatados e está correndo o risco de perder o abrigo dele, porque ele não tem como manter tamanho, né, abrigo lá com tantos cachorros. Então a gente pede para que vocês façam uma doação para o Pix que está fixado aqui, é o 113 250 177 60, é o CPF Guilherme Mota, e ajude com quanto você puder ajudar. R$5, R$10, R$20, Gente, quem ele não puder precisa hoje, muito. pode ser outro dia. Ah, não tenho pagamento, não tenho R$ 1. Gastei na padaria, não tem problema. Faz o depósito. Tem gente que não tem Pix, né? Tem gente que está sem É, conta corrente, só tem uma conta poupança e não tem acesso à internet. Tranquilo, faça o dia que puder, tá? justamente. E você pode conferir no perfil do Guilherme Mota, no @protetorgm, se não me falha a memória, que aí ele apresenta lá. E olha que ele tem bastante apoio, Claudinha, também da comunidade lá que ele vive. Mas olha, a situação está tão complicada para ele, são mais de 300 animais Mas resgatados que afinal ele de cuida, contas, gente. a gente tem que lembrar que, assim, quando ele está pedindo o dinheiro, ele não está pedindo só para ração. Ah, e outra, se Não, você não quer dar o dinheiro, pode comprar coisas que necessitam, porque o cão bebe, come, sente frio, então ele pode ter necessidade de pano, de agasalho, pode ser mais roupinha, ainda, né? pode ser remédio, sabe? A estrutura em O si que animal os fica bichos estão doente abrigados, também, né? né? Não, Ele e também a fica velho estrutura. também, então ele tem dor, sabe? Ele tem dor de cabeça. A minha cachorra, quando operou com 11 anos, ela operou do ovário. E eu falei assim, gente, é uma mulher, uma mulher. E não é Então, só a a mesma ração, gente. coisa. É o que a Cláudia está falando, são outros gastos. Gasto com E veterinário, gasto com outra, remédio. e A outra, a gente próxima. come todo dia, né, Renato? O cachorro, O o senhor também. gato.
o E a cavalo, todos eles estrutura, comem gente, todo dia. manter a estrutura que esses cachorros, né, que esses animais resgatados estão, também gera custo, né? Gera custo de luz, de água, do próprio Sim. espaço, pagando o espaço. Então, assim, é muito custo para uma pessoa só. Então, Imagina né, esses bichos todos na rua, a deriva. Quanta doença eles podem adquirir e causar também. Quanta coisa justamente. que pode acontecer se eles forem soltos. E tem uma pessoa que está ali cuidando diretamente deles, né? Isso é muito bom. Ah, sabe Claudinha, a uma gente está outra chegando. coisa? Ó, eu vou falar uma coisa que assim, eu estou guardando aqui, mas uma coisa assim que eu penso muito no cão também, se a gente for falar da parte física, eu penso em exercício físico, sabia? Porque eles têm Sempre aconselho. esse corpo que a gente não tem, Não, né? e eu sempre aconselho, tu vê que, por exemplo, o meu gatinho, ele é criado indoor, né? Ou seja, ele não vai para a rua. Mas eu vejo que em determinados momentos do dia, ele corre, ele pula, ele brinca, ele vai, e a gente fala assim, nossa, ele está Uhum. aceso agora. Não, mas é a Eles fazem necessidade uma de fazer coisa o de manhã, exercício. eles fazem uma coisa de manhã que a gente é obrigado a fazer, né? E a gente não faz. Espreguiçar, né? Exato. Eles vão lá e eles aquecem o corpo deles antes de começar o dia, coisa que a É, gente não faz. A gente já senta, toma água, levanta e começa. começa. Eu vou te falar que eu também sempre aconselho, principalmente quando a pessoa está perguntando sobre saúde, que a gente, né, vai dar aí um direcionamento, procure saber com o seu médico se tu pode fazer aí alguns exercícios diários leves, de baixo impacto, tal qual passear com o seu cachorro na praça, né, dar Sim, aquela sim. voltinha, O tranquilo, que, verifica o que se eles mais você fazem pode é fazer. caminhar, né? Justamente, então verifica aí se você pode fazer, né, esse tipo de exercício que vai ser muito benéfico. Também é uma Uhum. mensagem. Claudinha, a gente está chegando aqui no nosso tempo final. Vamos lá. É, Vamos deixar aí um conselho para todo mundo. Gratidão a Vamos. vocês que estiveram aqui. Compartilhem a live. O Pix do protetor Guilherme Mota está aí. Vocês podem fazer doações depois da live também, não tem problema algum. Importante que qualquer R$ 5, gente, que vocês mandem, pode não parecer nada, mas faz uma diferença danada, porque ajuda muito ao protetor Guilherme para manter esses mais de 300 animais resgatados lá em Teresópolis, tá bom? Então, Claudinha está puxando ali. Eu estou Pode puxar tirando que eu no estou baralho embaralhando cigano aqui. mesmo, não estou nem tirando no Baralho cigano. conselho. Olha, Em então gratidão a vocês todos aí, ó. a carta que saiu aqui foi a torre, tá? Será que a gente precisa estar nessa torre por muito tempo? A gente precisa se recolher para, de repente, a gente ter a ousadia do cão. Eu vou usar o cão, né, também. Sim, Eu vou colocar de outro baralho, que eu não vou achar ele agora. Mas olha só, eu pensei aqui a questão de, às vezes, a gente parar um pouco para refletir, para poder ter essa atitude, essa ousadia que o cão tem, né? Então, vamos se perceber um pouquinho mais, né? O quanto que a gente está parando na gente mesmo, estagnando aqui numa torre, né? E partir para ação. Eu peguei uma legal. só, tá? Aí se quiser eu Não, e tiro eu peguei, três aqui. eu peguei uma também. Olha que incrível, né? Você tirou a torre. Olha a carta que eu tirei. Tirei a carta das nuvens, né? Olha Que é só. justamente essa torre que te permite evoluir como pessoa, quanto pessoa, o seu mental, o seu espiritual, o quanto isso vai clarear o teu caminho. Então, olha, esteja aberto aí, pegando também a cartinha aí do gatinho, né? Aí. Esteja aberto para poder você ver com clareza, né, toda essa força, todo esse empenho que você precisa ter diariamente. E através do autoconhecimento, né, que a torre pode proporcionar, você saindo desse lugar, dessa zona de conforto, você se pondo em movimento, tendo a ação, as coisas começam a clarear, as coisas começam a fazer sentido, e aí você começa a perceber, bem como está aqui na carta, né, o sol lá
que vai te trazer um benefício. E conte com os amigos sempre para poder sair desse estado letárgico. De repente, a gente pegar e olhar para essa torre de uma outra forma, né? Imagina essa torre Justamente. com a nuvem. De né? repente, a gente percebeu algumas outras coisas, né? Justamente. Será que a gente está deixando de olhar para algumas coisas? Engraçado que, olha, não era a carta da torre, mas eu enxerguei ela, era a carta É a carta da cruz. nem olhei a numeração, mas eu vi aqui, eu olhei como uma torre, vai ficar como uma torre, porque afinal de contas Porque veio, enxerguei na minha mente aqui e veio a ideia na cabeça. A torre. Não, fez todo sentido. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Quinta-feira que vem a gente vai falar de qual carta. Hoje você é que tira a carta, hein, Claudinha? Para ver a gente ver qual carta que a gente fala semana que vem. Se vocês tiverem alguma sugestão para a gente falar aqui sobre cartomancia na live do Quinta do Saber, é só mandar aqui no direct do @Oráculos de Assis. Olha, será que super delícia. Bem aceito. A gente saiu do cão, agora nós vamos para a cobra. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, gratidão. Semana que vem nós vamos falar da cartinha da cobra, da serpente, esse ser, esse réptil. Exemplos de pessoas que têm essa imagem física de cobra, né? Sim, e o quanto ela está atrelada a muitos saberes místicos, né? E essa compreensão toda que a gente tem da cobra é muito mais antiga do que a gente imagina, está escrito inclusive na Bíblia. Mas isso é um papo para a semana que vem, gente. Esteja aqui conosco. A gente está aqui em nome do Guilherme Mota, o Pix está aí, vocês podem ajudar, né? Eu, Renato Carvalho, do canal Renascer Cigano, e Claudinha Riso, do canal claudiariso.oráculos.terapias, aqui no Oráculo de Assis. Olha o Renatinho aqui, gente, no gatinho. Claudinha. Gente, obrigado. Posso fechar então só com um conselho dos meus conselhos dos oráculos? Vamos lá. Gente, esse livrinho aqui, é um livrinho que eu lancei, ele é tipo um minuto de sabedoria, mas ele é de carta cigana e jogo das moedas, tá? Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, @renascercigano. Então, para todo mundo aí, se concentra, um conselho para todos. Olha, saiu a carta dos pássaros. Eu vou ler aqui o conselho. O conselho diz: seja livre de todas as amarras que te prendem a esta situação. Deixe sair da sua vida. Então, liberte-se. Que bom, né? Que sejamos livres, que tenhamos aí possibilidades de ajudar a todos aqueles que precisam, principalmente os nossos bichinhos tão amados. Claudinha, obrigado, meu amor. Obrigada, Renatinho. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.